Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo a gente vai resolver a questão de número 51, n queens. Essa é uma questão difícil do LeetCode. Nessa questão, a gente vai receber um inteiro n, e esse inteiro corresponde a duas informações, a um tabuleiro de xadrez, n por n, e a quantidade de rainhas que a gente precisa colocar nesse tabuleiro. Então percebam aqui ó, que para esse primeiro exemplo, a gente tem um n igual a 4, então a gente vai ter um tabuleiro de tamanho 4 por 4, 4 linhas, desculpa, 4 colunas e 4 linhas. E a gente precisa colocar, ó, 1, 2, 3, 4 rainhas nesse tabuleiro. Mas tem um porém, a gente não pode colocar essas rainhas de qualquer jeito. A gente tem que colocá-las nesse tabuleiro de maneira que elas não se ataquem. Para quem conhece xadrez, uma rainha, ela ataca em todas as direções. Então, ela ataca nas linhas, ela ataca nas colunas e ela ataca nas diagonais. Ela ataca na horizontal, na vertical e nas diagonais, certo? Então, ó, percebam aqui que para essa configuração aqui, ó, desse exemplo 1, é uma configuração válida. Por quê? Porque nenhuma rainha está interceptando o outro. Ó. Nenhuma rainha está atacando o outro. Ó. Diagonais desse daqui, a linha, a diagonal desse daqui, ó, as diagonais, e a coluna dessa daqui, ó, percebam que ela não ataca ninguém. A mesma coisa esse daqui, ó. Diagonal, diagonal, linha, colunas, né? E na horizontal aqui, ó, também não intercepta ninguém. Então, essa é uma configuração válida. Essa outra aqui também é uma configuração válida, mas eu vou deixar para vocês validarem aí, né, se as rainhas se interceptam ou não. Tranquilo? Beleza. Ao final, o programa quer que a gente imprima, né, retorne, na verdade, todas essas configurações válidas. Então, para o n igual a 4, a gente tem essas duas configurações válidas. Para o n igual a 4, a gente tem essa configuração válida e a gente tem essa configuração válida. E aí, na saída, a gente imprime assim, ó. Tem que usar esse formato aqui que a questão pede, onde uma célula vazia ela é representada por um ponto, e uma célula que contém uma rainha, ela é representada por um Q. Beleza? Pessoal, como é que a gente pode resolver essa questão? A primeira coisa que vem em mente é a gente fazer uma força bruta. A gente tem um tabuleiro, vamos supor que o tabuleiro seja 4 por 4. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a gente tem 4 linhas e 4 colunas, certo? O que a gente pode tentar fazer? A gente percorre cada uma dessas células do tabuleiro, então seriam dois fors alinhados, e tentaria colocar, ó, vou tentar colocar uma rainha aqui. Depois, vou tentar colocar uma rainha aqui. Depois, vou tentar colocar uma rainha aqui. Depois, colocar uma rainha aqui. Coloquei N rainhas. Essa configuração é válida? Não, né? Porque de cara aqui a gente já sabe que elas estão todas se interceptando. Então, mas essa é uma possível abordagem da gente resolver esse problema. Aí depois a gente pode tentar aqui, ó. Vou tentar inserir aqui. Aqui não pode. Aí daí a gente já vem o quê? A gente já pensa o quê? Pô, vou inserir somente nas posições que são válidas. Então, de alguma maneira, eu iria checar aqui não posso, aqui não posso, aqui não posso, aqui não posso, aqui não posso. Opa, aqui eu posso. Certo? E aí eu vou fazer uma recursão e fazer um backtracking para todas essas posições, né, para todas essas possibilidades onde eu posso colocar uma rainha e depois tirar uma rainha. Beleza? Isso é uma primeira abordagem. Só que essa primeira abordagem, ela seria quadrática, né? Porque para cada posição desse tabuleiro, né, para cada linha, e aí a gente tem N linhas e a gente tem N colunas,
Então, para cada uma dessas n linhas e n colunas, eu iria tentar colocar uma rainha e depois tirar uma rainha. Então, isso daqui já seria só percorrer esse tabuleiro já seria quadrático, beleza? E a gente percebe também que a gente não precisa fazer isso. Porque, ó, já tem uma outra heurística aqui que é o seguinte: assim que eu coloco, veja se vocês concordam comigo, assim que eu colocar uma rainha em uma linha, vamos supor que eu coloquei uma rainha nessa primeira linha aqui, ó. Vocês concordam que eu não posso mais, não faz mais nem sentido eu continuar tentando inserir rainhas nessa mesma linha? Não, né? Porque essa linha já vai estar ocupada. Então a gente pode adotar uma outra heurística aqui também, que é, uma vez que a gente insere uma rainha numa posição do tabuleiro, a gente já vai tentar inserir já na próxima linha, porque aí a gente só vai percorrer n colunas, em vez da gente percorrer n ao quadrado toda vez na nossa função. Beleza? Então a ideia é essa. A gente tenta inserir uma rainha, se for válido, aí beleza, a gente vai mudar o estado do jogo. Aí colocamos uma rainha aqui, e aí a gente vai tentar inserir uma outra rainha na próxima linha, também em uma posição válida. Para esse caso aqui, ó, aqui não seria válido, mas aqui seria válido. Aí alterei o estado do jogo de novo, desço a minha recursão e vou fazendo isso, utilizando a técnica de backtracking, né? Backtracking nada mais é do que voltar atrás daquilo que eu fiz. Então eu faço, verifico se eu cheguei no estado válido, depois eu desfaço para poder continuar testando outras possibilidades. Certo? Eu só vou mostrar para vocês um desenho no ScholarDraw para vocês entenderem melhor essa coisa dos estados. Ó, inicialmente a gente começa com um tabuleiro vazio, e aí a gente vai fazer o quê? Para essa primeira linha, a gente vai tentar inserir uma rainha em cada uma das posições possíveis. De começo, todas vão ser possíveis, né? Porque a gente não tem nenhuma outra rainha no tabuleiro, ou seja, eu não vou ter nenhum outro conflito. Então, ó, a gente insere na primeira posição, desce uma recursão para ver se a gente vai achar um estado válido. E a gente vai fazer a mesma coisa para a segunda linha, inserir em cada uma das colunas. Pô, fiz a minha recursão, desci a recursão todinha aqui, ó. Não achei. Aí o que que a gente faz? A gente tira essa rainha do tabuleiro, né? Por isso que é o backtrack. Então a gente voltaria para esse estado inicial para a gente poder inserir na segunda casa ali, na segunda coluna, né, da primeira linha. Então a gente insere aqui, vê se dá certo. Depois a gente volta para o estado inicial, aí insere na terceira agora, desce a recursão, vê se dá certo, volta para o estado inicial, depois tenta inserir na quarta, e assim sucessivamente, até que a gente processe todos os estados. Quando é que a gente para? A gente para quando a gente encontrar um estado válido. Então, quando a gente encontrar um estado válido, a gente não desce mais a nossa recursão. Esse daqui seria o nosso caso base. Esse daqui é um estado válido, nenhuma das rainhas se interceptam, então eu adiciono ele como uma solução do nosso problema. Beleza? Então, é isso, pessoal. Vamos voltar aqui para a gente programar. A primeira coisa que a gente precisa ter é o nosso tabuleiro, certo? Então a gente tem um board, e aí esse board ele tem pontos, né, para lugares, para representar casas vazias e keys para representar rainhas. Então, inicialmente, a gente vai declarar esse tabuleiro todo vazio, que é o nosso estado inicial. Para isso, eu vou usar a compreensão de lista aqui no Python. Vou declarar um vetor. Esse vetor ele vai ter n pontos. E aí eu vou fazer mais n linhas aqui. Ó. Então, para underscore no range de n, eu vou gerar um board. Isso aqui está gerando um board, tá, pessoal? Se eu imprimir aqui, ó, só para encargo de consciência. A resposta vai dar errado, porque eu não retornei nada, mas ó, todos a gente tem aqui um board
né, com 4 colunas, ó, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 linhas, beleza? Então, gerei um board vazio. Ah, Márcio, por que que tu está usando um array de pontos em vez de tu usar uma string? Porque no Python os strings são imutáveis. Então, eu não conseguiria, no Python, ter uma string assim e depois eu alterar, por exemplo, ó, mystr e depois eu alterar o mystr na posição 0 para um q. Eu não posso fazer isso em Python porque as strings são imutáveis. Por isso que eu estou usando um vetor de pontos e depois eu vou fazer um truquezinho para poder transformar esse vetor de pontos em uma string do formato que a questão quer, beleza? Certo. Declaramos o nosso board. O que que a gente precisa fazer, pessoal? Eu vou definir aqui uma função interna que eu vou chamar de backtrack. Essa backtrack ela começa de uma linha, tá? Então, a nossa linha inicial vai ser sempre a linha 0, né? Eu vou sempre tentar colocar rainhas nessa primeira linha. Então, dado um tabuleiro vazio, eu vou sempre começar por essa primeira linha, certo? Então, eu vou tentar inserir rainhas a partir dessa primeira linha. E aí, a cada inserção, eu vou incrementando, passando para a próxima linha, né? Que é aquela otimização que a gente viu, para a gente não precisar percorrer todas as linhas, todas as colunas, toda vez, porque não faz sentido. Assim que eu boto uma rainha numa linha, eu não posso mais colocar nenhuma outra rainha naquela linha. Então, preciso pular para a próxima. Essa nossa função de backtracking, ela vai fazer o seguinte. Para cada coluna da nossa linha ali, né, que a gente recebe como parâmetro, eu vou verificar se é seguro inserir uma rainha. Então, eu vou verificar o seguinte, ó. IsSafe na linha row C. Então, se for seguro inserir uma rainha na linha e na coluna que eu estou atualmente, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma rainha, então put queen, nessa linha RC, e eu vou descer a nossa recursão. Lembram lá da ilustração do Scholar Draw? Né? Eu vou descer a nossa recursão para esse novo estado. Então, eu coloquei uma rainha em uma determinada posição. Ó, é o equivalente a fazer isso aqui. Ó. Inicialmente, a gente tem um estado vazio. Tá bem bonito esse tabuleiro aqui, né? Então, inicialmente, a gente tem esse estado vazio. E aí, a gente verificou que é seguro colocar uma rainha bem aqui. O que a gente faz? A gente coloca a rainha nessa posição e desce a nossa recursão, né, utilizando esse novo estado. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Então, inserir a rainha na linha RC, né? Na verdade é row e C. E aí eu chamo a backtrack para a próxima linha, row mais 1. Então, chamo a função de backtrack para a próxima linha. E depois eu desfaço o que eu acabei de fazer, né? Então, eu dou um remove queen para eu poder continuar inserindo nas outras colunas, né, dessa linha que eu estou processando agora. Então, se for seguro, eu coloco a rainha e aí eu desço a recursão. Quando eu voltar da minha recursão, eu tiro a rainha para eu poder continuar inserindo nas outras colunas. Beleza, pessoal. É isso? É só isso, né? Não, né? A gente definiu aqui, ó, uma função se é seguro, insere rainha, o backtrack é a nossa própria função principal aqui.
e a remove queen. Então a gente precisa ter essas funções também. Por enquanto eu não vou implementar elas, só peguem a intuição para a gente não perder a linha de raciocínio. Eu só vou deixar elas pré-prontas aqui, ó. E safe. Então recebe uma linha e uma coluna. Put queen. Recebe uma linha e uma coluna. E eu tenho também a remove queen, que recebe uma linha e uma coluna. E daqui a pouco a gente vai implementar essas funções. Vamos terminar primeiro a nossa função de backtrack. Então, a gente está lá, ó, estamos aqui, ó, checando se eu posso inserir. Posso inserir, a gente está aqui na primeira linha. Posso inserir nessa posição? Posso inserir nessa posição? Posso inserir nessa posição? Se for seguro, eu insiro e desço uma recursão e depois eu volto para o estado que eu estava anteriormente. Então, é isso que a nossa função de backtrack faz. Quando é que essa função deve parar? Quando é que eu paro a minha função de backtrack? Quando eu encontrar, quando eu inserir, né, 4 rainhas nesse board. Percebam que eu só chamo a nossa backtrack se eu consigo inserir uma rainha na determinada linha. Então, eu só estou inserindo rainhas em posições válidas. Isso significa que, quando o nosso row for igual a n, então, se o nosso row for n, significa que eu achei um estado válido e eu devo adicionar esse estado válido à minha solução. Então, na nossa função principal aqui, ó, solve n queens, eu vou declarar também um vetor de possible states. Essa variável vai armazenar os estados possíveis que eu tenho, né, que eu vou encontrar para um determinado tabuleiro de tamanho n por n. Então, quando eu inserir 4 rainhas, ou seja, quando eu estiver na linha 4, né, quando eu estiver na linha n, porque é para qualquer caso, né, quando o nosso row for n, significa que eu consegui inserir n rainhas no tabuleiro, e aí a gente pode adicionar esse estado, o estado que a gente está no vetor de resposta, que é o nosso possible states. Então, ao final aqui, ó, vamos só primeiro terminar a nossa função de backtracking. Se o row for igual a n, significa que eu consegui colocar n rainhas nesse tabuleiro, então eu estou no estado válido. Eu preciso adicionar esse estado válido no possible states. Eu vou criar aqui, ó, um vetor de parcial, e aí esse parcial vai ser o quê? Para cada linha no board, eu vou adicionar em parcial o join dessa linha, beleza? Isso aqui só concatena esse vetorzinho aqui que a gente tem um array de pontos em uma string usando o caráter vazio. É só para voltar para esse formato aqui, ó, que é o formato que é pedido pela questão. Então, faço isso. Então, o meu parcial agora tem uma configuração de board válida. Eu adiciono o meu parcial no meu possible states e eu termino de processar. Eu não preciso mais continuar aqui na nossa função de backtrack, beleza? Então, nossa função de backtrack está completa. Para cada row, ela vai incrementando, né? Eu vou tentando inserir uma rainha na próxima linha, até que eu tenha inserido n rainhas. Quando eu inserir n rainhas, eu salvo aqui uma cópia do meu estado parcial nos meus resultados. Então, a nossa função principal, que é essa solve queens aqui, ó, ela precisa fazer mais o que? A gente tem o board, a gente tem os estados possíveis, a gente vai chamar a backtrack para linha 0 e a gente vai retornar o possible states.
Nossa backtrack, toda vez que ela encontra, né, que ela encontra um estado válido, ela adiciona esse estado válido em possible states já no formato que a questão pede. Então, até aqui, tudo certo, né? Só que a gente precisa implementar as funções que a gente não implementou. Beleza. Como é que eu sei que é seguro inserir uma rainha na posição RC? Vamos supor que eu estou querendo inserir uma rainha nesse ponto bem aqui do tabuleiro. Como é que eu sei que é seguro? Ah, eu preciso ver se existe uma rainha na minha mesma coluna. Ou se existe uma rainha na minha mesma linha. Ou se existe uma rainha na minha mesma diagonal. Ou se existe uma rainha na minha mesma diagonal secundária. Então, é isso que diz se essa posição é segura ou não. Para fazer isso, eu preciso percorrer um for, verificando tipo, casa a casa, para ver se eu tenho uma rainha. Esse é o nosso pensamento inicial, né? Tipo, pô, eu tenho aqui linha e coluna, eu vou verificar aqui para todos os elementos que estão na mesma coluna, para todos os elementos que estão na mesma linha, se eu encontro uma rainha. Mesma coisa para as diagonais, para todos os elementos que estão na diagonal, para todos os elementos que estão na diagonal secundária. Então, o nosso pensamento inicial é fazer um for. Mas a gente tem como fazer isso sem pagar N operações, né? Sem fazer esse for até N para checar todas as posições do meu tabuleiro. Como é que a gente pode fazer isso? Usando uma estrutura auxiliar. Então vamos ver como que vai ficar essa nossa estrutura auxiliar. A gente vai ter um vetor que vai indicar para a gente, para todas as colunas, né? Aqui eu estou usando o exemplo de n igual a 4, tá? Mas a gente vai declarar um vetor de tamanho n. Para todas as colunas, vai marcar para a gente se já existe uma rainha naquela coluna ou não, certo? Ó, se eu inserir uma rainha bem aqui, eu vou lá nesse vetor e vou dizer aqui, ó, pô, na linha 0, 1, 2, na coluna 2, eu já tenho uma rainha. Se eu botar uma rainha bem aqui, ó, é a mesma coluna 2. Então eu só preciso de um vetor para me dizer se naquela coluna existe ou não uma rainha. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer para a linha, só que eu vou desenhar o vetor da linha aqui ó, na vertical para ficar mais claro para vocês. 1, 2, 3, 4. Ó, se eu já tenho uma... Eu vou inserir uma rainha bem aqui, ó, nessa linha bem aqui, ó, em preto. Então, linha 0, 1. O que eu vou fazer lá no meu vetor de linhas? Ó, 0, 1, 2, 3. Lá no meu vetor de linhas, eu vou dizer aqui, ó, essa linha bem aqui já tem uma rainha. Pode vir rainha aqui, 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 tanto faz, essa linha já está ocupada. Certo? E com isso, a gente consegue checar em odd 1 de tempo, sem precisar fazer um for para percorrer o tabuleiro todinho perguntando, ah, bem aqui tem rainha, bem aqui tem rainha, bem aqui tem rainha, entenderam? Então a gente usa a estrutura auxiliar para poder checar em odd 1. Nossa, e a diagonal, como é que a gente faz? É a mesma coisa, pessoal. A gente vai usar uma estrutura auxiliar, só que essa estrutura vai ter 2n de tamanho. E não vai ser mais n. Por quê? Porque a relação, né, para eu saber se eu estou em uma linha ou uma coluna, né, se eu estou numa diagonal, eu vou usar a relação da linha com a coluna. Nessa diagonal principal, ó, percebam que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonais principais. Por isso que o nosso vetor é 2 vezes n. Certo? 2 vezes n daria 8. Né? Comportaria essas 7 diagonais principais. E o que me diz tipo, para eu saber em qual diagonal principal eu estou? Ou em qual diagonal secundária eu estou? A relação entre a linha e a coluna.
Querem ver o exemplo? Essa primeira casa aqui, ó, vou até mudar a cor, tá preto. Essa primeira casa aqui, ó, ela é a linha 0, coluna 0. Qual é a relação de linha e coluna que eu tenho aqui? Na diagonal principal, vai ser sempre o R menos o C. Então, 0 menos o 0 vai dar 0. Qualquer elemento que tiver nessa diagonal principal aqui, essa relação de linha e coluna vai dar sempre 0. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu vou ter a posição 1, 1, bem aqui, ó. Opa, 1 menos 1, 0. Então, 0. Então, todos os elementos que estiverem nessa diagonal principal bem aqui, elas vão sempre ter a relação de R menos C igual a 0. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Como eu estou fazendo uma subtração, o valor máximo que o meu R pode ter para esse exemplo de n igual a 4, por exemplo, é 4, e o valor mínimo é 0. Para a coluna, o valor máximo que eu posso ter também é 4 e o mínimo é 0. Então, R menos C vai variar de menos 4 até 4. Só que os nossos vetores eles não são indexados de maneira negativa. Então, eu preciso fazer um shift disso daqui, n menos 1 posições, para eu poder ter um vetor que começa de 0 até 2 vezes n menos 1. Beleza? Então, esse é o único cuidado que a gente precisa ter quando a gente estiver declarando essa estrutura auxiliar para as diagonais principais. Para as diagonais secundárias, é a mesma lógica, certo? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 diagonais secundárias. É a mesma lógica, só que agora a nossa relação de linha e coluna vai ser a soma. Querem ver? Bem aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Nossa, já está uma bagunça o desenho aqui, né? Eu vou limpar tudo. Eu estou vendo a diagonal secundária, que é essa bem aqui, ó. Então, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Todos os elementos que tiverem nessa diagonal aqui, ó, eles vão ter soma igual a quanto? 3. Bem aqui, ó, esse daqui, ó. Linha 3, coluna 0. 0 mais 3, 3. Então, deu 3. Esse aqui agora, ó. Linha 1. Opa, linha 2, né? Coluna 1. Soma, 3. Esse aqui agora, ó. Linha 1, coluna 2. Soma, 3. Esse aqui agora. Linha 0, coluna 3. Soma, 3. Então, a relação para a diagonal secundária vai ser a soma da linha com a coluna. E na diagonal principal é a subtração, para a gente poder saber de qual diagonal e qual diagonal secundária a gente está tratando. Beleza? Todo esse papo foi só para dizer que a gente vai precisar usar essas estruturas auxiliares para a gente poder checar em odd 1 de tempo. Então, para as linhas, ó, a gente vai ter o quê? Eu vou ter um row check. Inicialmente está todo mundo falso, porque o tabuleiro vai estar vazio, de tamanho n. Eu também vou ter um call check. Inicialmente está todo mundo falso, de tamanho n. E as diagonais principais e secundárias. Então, eu vou ter um main diagonal check, que vai começar todo mundo com falso, de tamanho 2n. E eu vou ter um secondary. Às vezes a gente mistura inglês com português, tá? E sai esse secondary, de tamanho também 2n. Beleza? E eu vou usar essas estruturas auxiliares para fazer a minha checagem de segurança, colocar rainha e tirar rainha, beleza? Como é que eu... vamos primeiro, antes de fazer o checa se uma posição ela é segura ou não, vamos fazer o put queen. Vamos supor que eu quero inserir uma rainha. Eu tenho um tabuleiro aqui, ó.
eu quero inserir ela na posição 1, 2, 3, 4, na posição 0, 0. Então, 0, 0. Quero inserir ela nessa posição bem aqui. O que eu preciso fazer? Ó, eu preciso dizer que na linha row check, na linha R, que é a linha que eu estou inserindo essa rainha, eu já tenho uma rainha lá. A mesma coisa eu preciso fazer para o call check, só que agora é na posição C, que é a coluna que eu estou inserindo aquela rainha. Eu estou inserindo aqui, ó, então eu digo lá, ó, opa, lá no meu vetorzinho de colunas, marca aí que na posição 0 eu já tenho uma rainha nessa coluna. Opa, meu vetorzinho de linhas. Linhas 1, 2, 3, 4. Marca aí na posição 0 que eu também já tenho uma rainha. Entenderam? Tudo isso para a gente checar em odd 1 de tempo se já existe uma rainha naquela linha ou naquela coluna ou naquela diagonal principal ou secundária, para a gente não precisar fazer o for. Eu acho que isso já está claro, eu não vou mais ficar estressando esse conceito aqui, acho que vocês já entenderam. Então, marco a linha, marco a coluna, marco a diagonal principal, então main diagonal check. E aqui a gente vai precisar usar o R-C mais o N-1, né, que é o shift, porque a gente não tem posições negativas em um vetor. E secondary diagonal check na posição R mais C vai receber true também. Aqui faltou um true. E aí depois que a gente marca todas essas posições, todos os nossos vetores auxiliares, a gente diz que o board, na posição RC, vai receber uma rainha. Beleza? O remove queen, pessoal, é desfazer o put queen. Então, eu vou só copiar e colar o código aqui. Daria para a gente deixar isso de uma maneira mais enxuta, mas fins didáticos, eu vou só copiar e colar e desfazer a inserção da rainha. Então, desmarquei lá todas as minhas estruturas auxiliares e coloquei um ponto aqui indicando que essa célula agora está vazia de novo. Então, inseri a rainha, removi a rainha. A gente faz isso aqui, ó. Insere a rainha no nosso backtrack, desce o estado para poder depois remover a rainha para a gente poder continuar inserindo em outras posições. Agora, a gente só precisa terminar essa função aqui que checa se é seguro inserir uma rainha numa determinada linha e coluna. Isso daqui, ó, tá tão chuchuzinho, que é odd 1, que a gente só retorna aqui o seguinte, ó. Se não tiver rainha no row check de R ou rainha no call check de C ou rainha na diagonal check de R mais C, R menos C mais N-1, ou não tiver rainha na secondary diagonal check de R mais C. Então, se eu não tiver rainha em nenhuma dessas posições, tá safe. Beleza? E é isso, pessoal. Vamos rodar? Eu nem acredito que rodou de primeira, porque questão assim muito grande nunca roda de primeira, mas passou, né? Vamos submeter. E tá aí, questão aceita. A questão nível hard, né, de backtracking, envolve algumas otimizações aí que a gente pode construir conforme a gente for resolvendo a questão. A gente primeiro pensa mais simples, pô, força bruta. Ah, mas eu posso otimizar aqui porque não faz sentido, uma vez que eu inseri numa determinada linha, eu continuar tentando inserir na mesma linha. Então eu já faço meu backtracking já
pulando para a próxima linha. Outra otimização. Eu não preciso fazer o for para checar se existe uma rainha numa determinada linha ou coluna. Eu posso usar uma estrutura auxiliar. Toda vez que eu inserir uma rainha numa linha e numa coluna, eu só marco lá nessa minha estrutura auxiliar, porque eu consigo checar em O de 1 de tempo. Beleza? Pessoal, complexidade dessa questão. Essa nossa função de checagem, ela é O de 1. A put queen e remove queen também são O de 1, porque é só alteração de valores, certo? Então não varia de complexidade de acordo com o tamanho de n. A nossa função de backtrack, a gente vai já ver ela. Vamos só ver aqui os espaços que a gente está usando extra, né? Então a gente está usando aqui, ó, O de n ao quadrado de espaço para representar o nosso board. Eu não estou achando... tá aqui. O de n ao quadrado de espaço. O possible states, ele vai estar limitado a isso daqui. Row check tem O de n, call check tem O de n, de espaço, O de n, aqui tem O de n, aqui tem O de 2n, aqui tem O de 2n, constante a gente descarta, né? Mas todos esses espaços aqui, eles vão ser dominados aqui assintoticamente pelo O de n ao quadrado, né? A gente diz que a gente sempre considera, na verdade, a maior complexidade, né? A pior complexidade, como sendo a complexidade do algoritmo. Então, de espaço, a gente tem esse O de n ao quadrado aqui do board, e a gente vai ter também a pilha de chamadas recursivas dessa nossa função de backtrack. A nossa função de backtrack, ela vai estar limitada por essa eSafe, né, que é a quantidade de posições seguras ali que a gente vai ter no decorrer do nosso processamento. Deixa eu pensar um pouco aqui. Porque para cada linha, a gente está percorrendo... Para cada linha, deixa eu limpar aqui. Para cada linha, a gente percorre N colunas. Então, 1, 2, 3, 4, né? N colunas. E aí a gente percorre essas N colunas e pula para a próxima linha. Na próxima linha, a gente vai percorrer também N colunas. Pula para a próxima. Depois a gente percorre N colunas, depois N colunas também. Com isso, a gente tem aí... não dá para dizer que a gente vai ter somente n ao quadrado de estados, porque para cada... a gente precisaria olhar para os estados, que é para o desenhozinho lá do ScholarDraw. Deixa eu voltar aqui. Ó, no primeiro nível, a gente vai derivar n estados diferentes. No segundo nível, a gente vai derivar... Vamos considerar que a gente vai derivar n estados diferentes, né, porque são cada uma dessas n colunas, menos 1, porque a gente já inseriu uma rainha no nível anterior, então menos 1, porque a gente vai ter, digamos que um espaço a menos ali para tentar a inserção de rainhas. Quando a gente tem duas rainhas, a gente vai ter n menos 2 na próxima descida de estado. Então, eu acredito que a complexidade desse algoritmo, né, desse nosso backtracking, ele esteja aí na casa do n fatorial. Por quê? Porque a gente tem, para o primeiro estado, a gente desce n recursões, depois para o segundo a gente desce n menos uma vezes, depois a gente desce n menos 2,
depois n menos 3, e assim sucessivamente. A gente sabe que n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 é n fatorial. Beleza? Então eu diria que a complexidade de tempo dessa solução é O de n fatorial, e de espaço ela é O de n ao quadrado de espaço. Beleza? Algo nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não lembro se eu submeti, eu acho que sim, vou submeter de novo. Tá aí. Vamos checar a complexidade aqui, talvez esteja até... É isso mesmo, O de n fatorial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso e que o código esteja com vocês. Um abraço.